Salve Maria, sou o Lucas, do Sodalício da Ordem Terceira do Carmo de Juiz de Fora, instalado aqui na Catedral, e vou gravar o vídeo para esclarecer algumas dúvidas que pessoas me perguntam com relação ao nosso principal símbolo, o escapulário marrom de Nossa Senhora do Carmo. Primeira coisa que é importante esclarecer é que o escapulário marrom não é nenhum tipo de amuleto mágico, nada de garantia de salvação, nem nada disso. O escapulário do Carmo é um sacramental da Igreja que nos recorda da devoção à Santíssima Virgem do Monte Carmelo. Então, o escapulário marrom de Nossa Senhora do Carmo é um sacramental que recorda daquela promessa feita por Nossa Senhora a todos que usavam com devoção o seu hábito, que é o escapulário do Carmo. O escapulário do Carmo, ele lembra, portanto, da graça salvadora de Nosso Senhor Jesus Cristo por intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Ele era o sinal dado aos carmelitas de salvação e do amparo de Nossa Senhora do Carmo. É importante esclarecer também que o escapulário tem várias formas, e todas elas ligam aos que usam a uma família, que é a grande família carmelitana. Então, nós temos os que usam o escapulário, que são leigos, não inscritos em confraria ou inscritos na Ordem Terceira do Carmo. Temos também a Ordem Segunda, que é a Ordem das Monjas, e a Ordem dos Frades, a Ordem Primeira, que usa o escapulário na sua forma habitual, que é aquele escapulário longo que nós também, terciários carmelitas, também utilizamos. Ao longo do tempo, a Igreja estendeu essa graça que é o escapulário a todos os fiéis católicos que quisessem usá-lo. Então, por isso, o escapulário foi reduzido na forma que nós conhecemos hoje, como os quadradinhos de pano que pendem, um para frente, um para trás. Então, essa foi uma redução do escapulário conventual que a Igreja fez para poder estender a todos essa graça que é o escapulário do Carmo. Algumas questões práticas no uso do escapulário do Carmo que podem ser fontes aí de certas dúvidas entre os católicos, né? O que eu sou obrigado a fazer quando eu uso o escapulário do Carmo? Olha, nada mais do que aquelas obrigações, né, entre aspas, que todo católico tem, que nós temos naturalmente como católicos, que é assistir às missas aos domingos, que é confessar-se seus pecados, participar da comunhão sacramental, e também, por ser um sinal de devoção mariana, você deve rezar aí no seu dia a dia, nas suas orações a Nossa Senhora do Carmo, orações pelas vocações carmelitanas e outras orações, outras meditações. As meditações são muito importantes aos carmelitas. Então, se você usa com devoção o Santo Escapulário, faz parte da sua vida orante alguma meditação dos santos, alguma meditação acerca de Nossa Senhora do Carmo e também de Nosso Senhor Jesus Cristo, textos sagrados da Bíblia, da geologia dos santos, dos padres da Igreja, enfim, o que te interessa de reflexão, faz parte da vida do carmelita, a vida de oração e a vida de reflexão. Quem tem o tempo e o conhecimento do ofício divino, da liturgia das horas, de algum ofício de Nossa Senhora, que reze com devoção. O escapulário, ele é um sinal externo de devoção, ele está ali para te lembrar da sua devoção, da sua consagração a Nossa Senhora. Então, uma vida de oração é, no caso, essa obrigação que as pessoas perguntam do escapulário, que o escapulário me obriga a fazer. Não é uma obrigação, é a sua própria devoção. Então, algumas questões práticas da imposição, por exemplo. O escapulário do Carmo, ele é imposto uma única vez. Então, se você teve o escapulário imposto, deixou de usá-lo, depois, eu passei por um tempo, por algum motivo qualquer eu deixei de usá-lo, eu tenho que fazer nova imposição? Não. A imposição, todos os ritos ao longo da história, ela foi uma única vez. Então, você recebe das mãos de um padre carmelita ou de um padre diocesano, um padre ou um diácono, a bênção e imposição do escapulário do Carmo. A questão prática na imposição o escapulário deve ser de tecido.
pois o escapulário ele é o hábito carmelita, ele é uma veste que Nossa Senhora deu a São Simão Stock, a todos os carmelitas, que hoje dá a nós. Então, o escapulário, a única questão prática da imposição é que o escapulário seja de tecido, porque o escapulário ele é uma veste. Depois, se você precisar substituí-lo por algum motivo, por uma medalha escapular, que eu vou falar dela daqui a pouco, você substitua. Mas a imposição em si, ela deve ser feita com o escapulário de tecido. Antigamente, somente os sacerdotes carmelitas poderiam benzer e impor o escapulário. Essa é outra dúvida bem comum. A partir de 1996, com o último rito aprovado pela Congregação dos Ritos, ou seja, pela Santa Sé, ela concedeu a faculdade a qualquer sacerdote ou diácono benzer e impor o escapulário. Então você pode chegar para o seu pároco, por exemplo, e pedir que ele imponha o escapulário. No caso aqui de Juiz de Fora, você pode vir ao nosso novenário do Carmo, você pode vir até a Catedral, especialmente no dia 16 de julho, que é o dia que nós comemoramos Nossa Senhora do Carmo. Nós fazemos aqui a imposição do escapulário a todos que estão na missa, a imposição simbólica geral a todos que aqui vêm ao nosso novenário, vêm à nossa grande festa da Ordem Terceira. Então, você pode chegar a algum padre ou algum diácono e pedir que ele lhe faça a imposição do escapulário. Não é mais necessário ter a provisão das províncias carmelitanas mundo afora. Qualquer sacerdote ou diácono, seja diocesano, seja religioso, de outra ordem religiosa, inclusive, pode te impor o Santo Escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Uma outra questão muito interessante sobre o escapulário que as pessoas perguntam é com relação a uma antiga exigência que a Ordem do Carmo fazia de que o escapulário fosse feito de lã pura. Eu, inclusive, escrevi para o secretário-geral da Ordem do Carmo por causa dessa questão. A questão que muita gente, principalmente as pessoas mais antigas, perguntam: há necessidade obrigatoriamente de o escapulário ser de lã? Não. O escapulário pode ser de tecido que não seja lã, que não seja 100% lã ou até tecidos sintéticos. Uma coisa bem interessante o escapulário é uma veste. Portanto, você tem que tomar cuidado com a dignidade do tecido, né? Então você tem escapulários, por exemplo, esse daqui que tem um papel atrás ou outros que tem um TNT atrás. Você faria para você uma roupa de papel ou uma roupa de TNT? Certamente que não. Então esse é um cuidado que você deve tomar. Um tecido mais ou menos digno. Não é necessário que seja lã pura, mas também não pode ser qualquer tecido. Que seja um tecido bem tramado, um tecido bonito, que dê certa dignidade a essa peça que é o escapulário, a essa peça que é uma veste. Aqui eu falo também sobre a medalha escapular. A medalha escapular, nos seus variados morfotipos, foi uma concessão que São Pio X deu em 1910 a pessoas que por algum motivo não poderiam usar o escapulário de tecido. Trabalhadores de minas, por exemplo, soldados em guerra, pessoas que transpiram muito, têm muito contato com fluidos orgânicos e que o escapulário se decompunha muito fácil. Então, nessas condições de calor extremo, de suor intenso, o escapulário ele virava, na linguagem bem popular, um bagaço em pouquíssimo tempo. Então, o escapulário ele não durava, o escapulário de tecido, ainda mais a lã natural. Então, foi por essa razão prática, que São Pio X, em 1910, propôs que se fizesse uma medalha escapulário contendo de uma face Nossa Senhora do Carmo e na outra face o Sagrado Coração de Jesus. Então essa medalha, que pode ser ovalada ou redonda, como a gente usa aqui nas ordens terceiras Brasil afora, também pode ser de tamanho reduzido, tipo um pingente, é uma concessão de São Pio X. As pessoas, sem justo motivo, não deveriam trocar o escapulário, que é uma veste, pela medalha, por esse motivo prático que eu acabei de citar. O escapulário sendo uma veste e você substituindo pela medalha, você perde o vínculo da imagem do escapulário como uma veste. Você substitui uma peça de tecido por uma medalhinha de metal. Então esse vínculo da imagem sacramental, ele é perdido quando você faz isso. Então, se você tiver justificativa, substitua. Se não, use o escapulário de tecido. Esses escapulários de plástico que a gente encontra facilmente, só que ele não é de plástico,
ele recebe uma cobertura de plástico justamente para ele durar mais, mas você vai ver que ele tem o tecido. A questão da medalha escapulário também legitimou os escapulários de metal. Estava há pouco conversando aqui com a priora da Ordem do Carmo de Juiz de Fora, que ela falou dos escapulários de metal. Os escapulários de metal usados com devoção, eles têm as mesmas garantias do escapulário de tecido, a partir da rubrica que São Pio X fez para que fosse feito essas peças em metal. Então, antes disso, não havia esse costume surgiu após São Pio X rubricar essas medalhas, e esses escapulários de metal, eles atendem à exigência de São Pio X, que seja uma medalha que tenha Nossa Senhora do Carmo e o Sagrado Coração. Geralmente, esses escapulários de metal são feitos dessa forma, portanto, eles atendem à exigência da medalha escapular, portanto, a Ordem Carmelita reconhece como válido. Lógico, ele continua sendo um sinal externo de devoção. Você usa para lembrar da promessa de Nossa Senhora. Então, o importante é usá-lo também com muita devoção ao escapulário. Por fim, tem uma dúvida que também me perguntam bastante, que é sobre a estampa do escapulário. O que tem que ter desenhado no escapulário? Pode ter Nossa Senhora Aparecida, pode ter o brasão da ordem, ou tem que ser Sagrado Coração? Olha, originalmente não tem que ter nada desenhado. O escapulário que Nossa Senhora entregou a São Simão Stock não tinha nada. O escapulário das ordens primeira, segunda e terceira também não tem nada desenhado. O nosso começou a ser, a partir do momento que a igreja reduziu para esses retângulozinhos, consta que no século XVII eles começaram a bordar os escapulários. Então, a partir do século XVII, eles faziam esse bordado, uma cruz, escrevia letras Ave Maria, no escapulário, e a partir daí também surgiu o costume de se estampar Nossa Senhora do Carmo no escapulário. Então, originalmente, as estampas eram de Nossa Senhora do Carmo em um dos retângulos e do brasão da Ordem Carmelita em outro, tal como a gente pode ver aqui. A partir do momento em que São Pio X rubricou a medalha escapulária, falando que de um lado teria que ter Nossa Senhora do Carmo e do outro o Sagrado Coração, eles transpuseram essa regra também para o escapulário de tecido. Passaram então a estampar de um lado Nossa Senhora do Carmo e no outro pedaço de tecido o Sagrado Coração de Jesus, tal como é na medalha escapular. Só que isso não é uma exigência da Ordem Carmelita, é uma tradição muito enraizada, tanto que hoje não é comum você encontrar o escapulário só marrom puro, sem estampa nenhuma, Geralmente você só encontra nas ordens, geralmente ordens fazem imposição com escapulário sem estampa, mas para comprar para os leigos que não estão inscritos em confraria, você em 99% dos casos vai achar o escapulário com estampa. O que eu tenho a dizer nesse caso é, cuidado, veja se o escapulário realmente tem um pedacinho de tecido. Trouxe aqui um exemplo para vocês de um escapulário de madeira, esse escapulário também muito difundido, você sempre vê nas livrarias católicas para comprar, só que atrás ele não é uma veste. Atrás ele tem um pedacinho de papel, que eu não sei para que o fabricante colocou isso aqui, visto que você não vai fazer uma roupa de papel para você. Então, o escapulário sendo uma veste e tendo um pedacinho de papel aqui não tem sentido nenhum. Creio que ele também não faria para ele uma roupa de papel. Tem outra que também muito interessante, que eu já desmontei para ver, que atrás é um TNT. O TNT, como o próprio nome já diz, tecido não tecido. Então, você não faria para você uma roupa de TNT. Só que isso não é motivo para você ficar triste, porque não consegue também encontrar esses escapulários grandes de tecido. Não precisa desesperar. Nessas mesmas livrarias que você encontra esses escapulários de TNT, você também encontra esse bem simples que a gente vende aqui na Ordem Terceira do Carmo de Juiz de Fora e outras ordens terceiras Brasil afora, e também na maioria das livrarias católicas, que é esse escapulário aqui, que eu tenho certeza que você já viu. Ele tem uma proteção de plástico, só que atrás ele tem um tecido. E esse tecido, inclusive, é muito parecido com a lã inglesa. Então, esse escapulário, que não passa nem de R$2, é um escapulário totalmente em conformidade com o que a Ordem do Carmo pede. Então, se você não tem acesso a esses escapulários de tecido, que felizmente no Brasil voltaram a ser produzidos, esses aqui eu mesmo faço, mas em diversas partes do Brasil você encontra,
Esse aqui, por exemplo, é um site de um irmão da Ordem Terceira nosso, que é o Vicente, que vende, ele me mandou um, né? Esse aqui no caso tem a fita branca, mas ele também é de tecido. Então você encontra uma variedade de escapulares. E claro, a questão do escapulário de metal, de prata ou de ouro que eu já falei. Então essas são as principais questões sobre o escapulário. Há dezenas de tipos de escapulários. E é importante lembrar do sentido prático do uso do escapulário, que é a veste que te lembra o auxílio de Nossa Senhora. É o sacramental que te lembra da sua consagração, da sua devoção a Nossa Senhora. Então é uma coisa que a Ordem Carmelita sempre bate na mesma tecla para todo mundo quando o assunto é escapulário. Lembrar que ele não é amuleto mágico de salvação. Na Igreja Católica nós não temos nenhum sacramental que seja um amuleto. Aqui perto de mim tem até uma medalha de Nossa Senhora das Graças, que é outra medalha muito difundida devocionalmente entre os católicos, que também não é um amuleto de salvação. São sinais externos de devoção mariana que te lembram propriamente da sua consagração a Nossa Senhora. Então são símbolos importantíssimos, mas que não são garantia, não são amuletos, não são talismãs. São algo que te lembra, é algo que te lembra a devoção a Nossa Senhora. Outras dúvidas, né, podem ser tiradas aí. Se você tem alguma outra dúvida prática sobre o escapulário, contate algum frei carmelita, alguns livros que temos sobre o escapulário, tá? Fontes confiáveis sobre o escapulário. O escapulário é, sem dúvida, um dos escapulários, né? Existem outros tipos sem ser o escapulário marrom, o escapulário verde, temos até para outro vídeo, mas o escapulário marrom, sem dúvida, é o mais difundido devocionalmente dentro do catolicismo. Tivemos grandes papas como São Pio V, São Pio X e recentemente São João Paulo II, que foram grandes devotos do escapulário do Carmo. Até tem uma foto famosíssima de São João Paulo II com o escapulário que tem essa estampa aqui. Ele com o escapulário grande da Ordem Terceira, né? Geralmente a gente usa nas Ordens Terceiras que não usam o hábito. Tem uma foto lindíssima de São João Paulo II usando o escapulário do Carmo. Foi um grande devoto de Nossa Senhora do Carmo. Aqui nessa imagem belíssima da Ordem Terceira do Carmo, nós temos também outro escapulário, esse aqui com o brasão, né? Eu trouxe para vocês o exemplo do brasão e também o exemplo do escapulário com o Sagrado Coração. Essas duas estampas, sem dúvida, são as estampas mais difundidas que você vai achar aí. Tanto que esse escapulário que eu recomendei, ele também tem a estampa do Sagrado Coração. Então essas são as principais dúvidas acerca do escapulário. Tem também duas grandes questões bem importantes a serem debatidas, só que como esse vídeo é mais para questão prática, eu vou deixar para outro momento. Que é a questão da aparição a São Simão Stock, né, que é uma questão muito interessante. Naquela época, em que contexto Nossa Senhora deu o escapulário a São Simão Stock? Isso incide diretamente sobre a devoção que a gente tem hoje. O escapulário foi dado a São Simão, que era o prior da ordem, na época, justamente como sinal de proteção, sinal visível de proteção de Nossa Senhora, para lembrar aos carmelitas que Nossa Senhora estava com eles. Então o contexto dessa aparição é belíssimo, é momento para você mesmo gravar outro vídeo e refletir. Outra questão também é sobre o privilégio sabatino, o escapulário, né, que tem as suas controvérsias, e também sobre outros escapulários. Como eu falei, há dezenas de escapulários que não só o escapulário marrom. Então, sem dúvida, o assunto escapulário é um assunto riquíssimo de ser tratado. Em outro momento nós trataremos de outros assuntos relacionados a ele. Salve Maria, salve o Carmelo, viva Nossa Senhora do Carmo. Até mais.